TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza. Iniciando mais um programa Cordel e Viola. Hoje aqui com um grande professor, pesquisador e poeta cordelista dos bons. Estamos trazendo aqui o professor Estélio Torquato. Olá, Estélio, bom dia, paz e alegria para você. Bom dia, satisfação de estar aqui com você. Estélio, natural de onde, Estélio? Eu sou de Fortaleza, nasci em 66, portanto 50 anos bem vividos. 50 anos bem vividos. Estélio, nós estamos trazendo hoje aqui um mundo do cordel. Como é que o professor Estélio Torquato, professor de literatura de universidades, entrou pelo mundo do cordel? Como é que o cordel apareceu na sua vida? Você sabe, Paulo, é muito interessante isso. Eu nunca tive a pretensão de ser cordelista, né? Na verdade, eu comecei a escrever cordéis para auxiliar na minha atividade como professor, né? Então, eu via que os meus alunos temiam tanto as obras que não tinham tempo de amá-las. Então, eu resolvi trazer essas obras volumosas, né, para uma linguagem mais próxima da gente e assim conseguir fisgá-los, né, para a literatura. Então, esse processo começou ali por 2008 e eu fiz as primeiras versões, até que me fizeram, né, por insistência de uma grande amiga, acabei fazendo a publicação do primeiro, que foi o Dom Quixote. E, graças a Deus, de lá para cá, tem dado muito certo esse trabalho, né? Tenho tido bons retornos. Como é que o público universitário lidar com a questão do cordel? Como é que esse aluno da universidade, ele gosta realmente desse cordel? Como é que é esse trabalho? Na verdade, assim, não há um pensamento único, né? Você sabe, há divergências, ainda há alguns preconceitos, né, na academia, mas no grosso, assim, na maior parte, eu tenho tido um bom feedback, né, um bom retorno aí. E a obra popular, você sabe, conhece muito bem, também é um pesquisador, né? A trajetória da literatura popular sempre foi de resistência, assim, sempre houve uma dificuldade dela penetrar nesse universo chamado erudito, não é? Então, mas pouco a pouco a literatura de cordel vai alcançando seus espaços. Na Universidade Federal do Ceará, onde sou professor, nós temos já um grupo de mais de 10 anos que funciona sobre estudos de cordel e tem dado muito certo. Uhum. Quer dizer, você tem compartilhado, tem dividido com os seus colegas professores essa questão do cordel, eles têm aceitado bem também essa... Sim, nós temos alguns professores que não são aqui do Nordeste, portanto conhecem muito pouco, né, o cordel, alguns apenas associam a um objeto folclórico, não é? Mas, assim, os professores que são daqui do Nordeste ou que têm alguma ligação com o Nordeste conhecem muito bem. Nós temos, por exemplo, a professora Beth, que já tem um trabalho com o cordel. A professora Martini também, você conhece a professora Martini, né? Martini Kunz. Sim, Martini Kunz. Então, nós temos alguns professores que, sim, dão esse suporte, dão esse apoio, né? E a gente tem procurado, na medida do possível, avançar para quebrar barreiras, né? Para ir além. Você pega uma obra como o 15, da Raquel de Queiroz, e transporta para a linguagem do cordel. Essa assimilação do aluno, do seu aluno na universidade, você, no seu modo de ver, você acha que ela se torna mais fácil para ele entender, uma obra que fica realmente mais curta, mas sem tirar a essência da obra, né? Você colocando realmente toda uma trajetória daquela obra, da maneira como ela foi escrita, só que na linguagem do cordel, e é claro que com uma condensação dessa obra. Perfeito, é um desafio sempre a adaptação para qualquer meio, né? Você transformar uma obra dessa em peça para o cinema também, ela vai exigir, claro, alterações, né? Pelo próprio formato da linguagem com que você está trabalhando, né? Mas eu procuro realmente, como professor de literatura, eu procuro manter a essência da obra, né? Inclusive, na versão do 15, eu procurei seguir a mesma estrutura do texto, eu trabalhei em cima do texto, né? Peguei o texto da Raquel, inclusive palavras-chave, mantendo. Sobre isso, me permita falar
a respeito de uma versão que eu estou fazendo agora, que é a versão do Grande Sertão Veredas, né? Você sabe, o Guimarães Rosa era um médico e ele resolveu sair com uma caravana e nessa caravana de vaqueiros ele foi tomando notas de tudo que era ligado ao sertão. E sabe o que eu observei? Na hora de fazer a versão, incrivelmente, ele acabou captando a respiração, a dicção popular. Há determinadas frases que não preciso nem mexer, já vem o 7 sílabos ali perfeito, não é? Então é uma coisa muito interessante isso, como esse universo da cultura popular tem as suas respirações, né? Suas dicções. Engraçado, eu comecei a ler o Sertão Veredas, inclusive foi o meu filho que me deu de presente, e exatamente com esse objetivo, mas ainda não iniciei realmente a obra. Mas quem sabe, né? Se não sai duas versões aí do Grande Sertão Veredas, né? Perfeito. Né? Estélio, na universidade, você que tem passado pela universidade, como é que está sendo a literatura de cordel discutida nos mestrados, nos doutorados da universidade? Você tem acompanhado alguma coisa desse tipo? Como é que andam esses trabalhos de pesquisa realmente dentro da universidade, dentro do espaço acadêmico? Olha, nós tínhamos até pouco tempo uma linha de pesquisa no mestrado em literatura chamada de literatura regionalista, não é? Acabou essa linha sendo extinta pela aposentadoria de um dos professores, não é? Mas eu tive a grata satisfação de, nesta linha de pesquisa, orientar um trabalho sobre cordel, né? Então, nós temos várias pesquisas, a professora Beth, a professora Martini têm orientado trabalhos nessa linha também, envolvendo cordel. Por exemplo, em relação à professora Beth, ela tem trabalhado com a questão da residualidade. De que forma o cordel traz elementos, por exemplo, do período medieval, não é? Então, cada um procura enfocar a seu modo. No caso do cordel, o trabalho sobre cordel que eu orientei, ela trabalhava sobre a figura do Padre Cícero. Eram só cordéis que tinham o Padre Cícero como protagonista, não é? E de que forma aqueles cordéis traduziam, assim, um esforço de construir uma identidade caririense, não é? Pois nos 100 anos de Juazeiro, que aconteceu há mais ou menos 3 anos, né, a editora IMEP fez um levantamento, um trabalho inclusive 100 cordéis, né, foram feitos sobre Juazeiro e eu acredito que ainda ficou muita coisa fora, né? Então, esse mundo, a vida do Padre Cícero, as suas atividades, né, os milagres atribuídos a ele, enfim, toda essa versão Padre Cícero, ela tem um mundo imenso, né, do cordel. Então, isso é interessante porque eu acho que a gente consegue, dentro dessa nossa religiosidade popular, trazer a história do Padre Cícero, que é realmente uma figura muito polêmica, muito discutida dentro do nosso estado e até do Brasil. Há quem diga que as duas figuras mais recorrentes, né, que apareceram mais no cordel, foram exatamente a figura do Padre Cícero e do Lampião, não é? E, claro, a eles se somam mais atualmente personalidades como o Seu Lunga, não é? Muito também conhecido, e outros tantos, as figuras dos quengos, né? Os famosos quengos, João Grilo. Então, sim, o Padre Cícero ocupa um espaço e, através dele, a gente tem essa reflexão sobre esse tipo específico de religiosidade. E eu estou lembrando aqui, por exemplo, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que em Raízes do Brasil fala sobre esse tipo de religiosidade muito nossa, né? Aquela que a moça que faz a promessa, né, se não é atendida, se não tem o seu amado, né, ela solicita lá um namorado e se não consegue, ela põe o santo de cabeça para baixo ou atira pela janela, né? E Sérgio Buarque de Holanda diz que isso para um estrangeiro, para um europeu, por exemplo, causaria muita estranheza, né? Então, esse tipo de religiosidade aí, muito típica nossa. Essa particularidade, né? Além da questão dos cordéis, né, do Padre Cícero, o Juazeiro também teve outra importância muito grande, que você sabe, a chegada do Zé Bernardo da Silva, né, um alagoano que chegou lá e que, a partir dos anos 50, começa a trabalhar com a famosa tipografia São Francisco, que hoje é nada mais, nada menos do que a lira nordestina. Inclusive, nós tivemos a grata satisfação de conversar com um dos coordenadores, né, que é o xilógrafo José Lourenço, e poeta,
e ele pretende no próximo ano, aí nos 100 anos de falecimento de Leandro Gomes de Barros, voltar a imprimir alguma coisa lá pela a famosa lira nordestina. Você tem também um apanhado desses cordéis de Juazeiro, como essa questão da história do cordel em Juazeiro, que aí se tornou um grande centro a partir dos anos 50. Perfeito, né? O José Bernardo da Silva, ele trabalha com o espólio do João Martins de Ataíde, não é? E esse nome Lira Nordestina, inclusive, foi dado pelo Patativa do Assaré, não é? É um trabalho que nós estamos desenvolvendo também, de pesquisa do cordel no Ceará, a história do cordel no Ceará. E é claro que não poderia jamais deixar de fora o nome Bernardo da Silva, que apesar de não ser cearense, radicado no Ceará e teve sua importância muito grande na divulgação, não é? Desse trabalho. Ele veio para Juazeiro, né? Tornou-se um romeiro de Padre Cícero, né? Que aí a gente, entrando aí nessa seara aí praticamente todos os estados do Nordeste, mas de modo especial o estado de Alagoas, acredito pelo que se escuta falar, pelo que se comenta, é um dos estados que mais manda romeiros para Juazeiro, né? Vem até mesmo por conta da proximidade, né? Daquela região lá, saindo lá ali pela costa do São Francisco e descendo, atravessando a Bahia para sair no Juazeiro. Então tem um número muito grande de romeiros. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão literária. Nós tivemos a entrevista que nós tivemos aqui com o poeta Arievaldo Viana. Ele nos falou em off, né? Em off e também gravando aqui, né? Da questão aqui desse poeta Santaninha, né? E essa obra é uma obra que saiu rapidamente, né? E aí vocês conseguiram apresentar esse livro na Bienal. E nos conte um pouco sobre a história aí do Santaninha e o que é que realmente representa esse poeta para a literatura de cordel. Olha, essa pesquisa foi uma satisfação muito grande. O meu compadre Arievaldo Viana, além de grande amigo, né, já vinha fazendo estudos sobre o Santaninha. Então, quando ele me convidou para fazer parte dessa pesquisa, né, nós começamos a aprofundar, fomos buscar fontes e eu descobri uma figura ímpar. Eu fico imaginando, Paulo, como seria Santaninha nos nossos dias. Era um verdadeiro showman. Para você ter uma ideia, ele que nasceu em Touros, né? Lá no Rio Grande do Norte, né? Ele fugindo da seca, veio para o Ceará e do Ceará foi para o Maranhão e do Maranhão depois para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro na época. Esse cidadão semi-analfabeto tocava rabeca, né? Então ele foi para o Rio de Janeiro, num universo que predominava o preconceito para com a literatura popular. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar visibilidade ali. Era um verdadeiro showman. Vários autores, quando descrevem a performance dele, né, é uma figura quase fantástica, assim, quase um personagem de cordel também. Então, nós trabalhávamos inicialmente com a ideia de que Santaninha era cearense, porque a única referência que nós tínhamos, a primeira referência, era do dicionário, do famoso dicionário do Barão de Studart, em que ele citava o Santaninha como sendo um trabalhador de uma das fazendas do Coronel Sombra, não é? Em Maranguape. Então, até uma boa parte da nossa pesquisa era com esse dado que trabalhávamos. Quando não foi a surpresa, quando encontramos um jornal de Recife, que reproduzindo uma reportagem do Jornal do Maranhão, de 1876, ele nos dá referências exatas, tanto do local de nascimento quanto da data de nascimento. Ele nasceu em 1827, em Touros, que na época era uma vila apenas, que pertencente a Extremoz, né? Então, o poeta que se apresentou nessa pesquisa aqui foi uma figura assim maravilhosa, né? Inclusive algumas ideias, né, que se tornaram lugares comuns assim, de que, por exemplo, Silvino de Pirauá teria trazido a cestilha da cantoria para o universo do cordel, ficou desfeita com a nossa pesquisa, porque Santaninha já na década de 70, 1870 do século XIX, portanto, ele já usava a cestilha, né? Em poemas, por exemplo, como que ele consagra para a Guerra do Paraguai. E o Pirauá é posterior a esse trabalho, né? E o que é que vocês encontraram realmente assim dessas publicações do Santaninha? Que tipo de cordel é que ele escrevia?
Pronto, o Santani era basicamente o chamado poeta-repórter, né? Aquele que captava as coisas que estavam acontecendo de repercussão social do seu tempo e transformava isso em cordel. Por muito tempo, o cordel, o carro-chefe dele foi exatamente esse cordel sobre a Guerra do Paraguai, em que ele traz detalhes das batalhas, né, heróicos, os heróis, né? Mas ele traz também, Paulo, interessante, os bastidores da guerra, né? Então ele traz, por exemplo, o desespero dos parentes quando se despediam dos filhos que iam para a guerra. Ele traz, por exemplo, a doença do Duque de Caxias. O Duque de Caxias resistiu, na época ainda era marquês, ele resistiu aí à guerra porque estava doente. Então o Dom Pedro II disse, se você não pode ir, eu irei no seu lugar. Ele disse, não, então nesse caso eu vou. Então ele vai, não permanece até o final, mas mesmo adoentado ele foi, não é? Então, esses elementos dos bastidores. Então, a seca de 1877, a questão também da revolta do Vintém, que foi uma revolta que vai nos soar familiar, porque foi a partir do aumento das passagens de bondes, correspondendo ao nosso famoso não é por 20 centavos, né? Então, era exatamente essa quantia, né, de que subia na época dos bondes. Então, houve uma grande revolta no Rio de Janeiro, e foi isso retratado com riqueza de detalhes por ele. Então, essencialmente, era um poeta-repórter, não é? Na pesquisa também, pelo que eu já andei vendo aí, vocês descobriram ter acontecido contatos de Santaninha com o nosso grande escritor José de Alencar. Como é que foi esse contato? Bom, em algumas anotações do José de Alencar, né, que ele faz, algumas anotações, ele cita o nome do Santaninha. Como também José de Alencar conhecia o Coronel Sombra e passou uma temporada lá, e há mais ou menos uma coincidência de datas, o período em que estava Santaninha e também o período em que José de Alencar lá esteve. Então, tudo indica que eles sim se conheceram, né? Não, a certeza não é total, mas os indícios são muito fortes. Que bom. Nós estamos apresentando o programa Cordel e Viola, hoje aqui entrevistando o professor, poeta, cordelista Estélio Torquato, que está trazendo aqui, além da história do Santaninha, nós ainda vamos continuar um pouco com essa história, e vamos ver também uma gama de cordéis que esse poeta lançou durante a Bienal. Foi o pioneiro no lançamento de cordéis na nossa Bienal do Livro. Esse é o programa Cordel e Viola. Daqui a pouquinho voltaremos com mais Cordel e Viola. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. O João de Chico Pedro e a Maria do Quadrado fizeram festa bonita para marcar o noivado. De convidados ilustres tinha até um deputado. Uma festa a noite inteira, houve muita animação, uísque, vinho, cerveja, com lagosta e camarão. O João tomou um porre e saiu naquele pifão. Quando foi no outro dia, o João estava feliz. Andava todo posudo de empinado nariz, chegando para sua Maria dessa maneira assim diz: meu amor, somos felizes e seremos bem casados. Você vai cuidar de mim com pãezinhos bem torrado, café de manhã na cama, pois sei que tens predicado, com ovos bem mexidinho, tudo pronto e arrumado. Não pode atrasar na hora, pois você vai ao mercado.
comprar as frutas fresquinhas, sendo assim fica joiado. Depois de ter feito isso, você irá trabalhar, cumprir decente jornada para poder me ajudar, pois quando chega a noite tem roupinhas para lavar. À noite, minha querida, gosto de jantar bem cedo, de vê-la bem sorridente, fazendo tudo sem medo. Mais tarde, na nossa cama, contar-lhe-ei um segredo. Cineminha bem barato, na nossa televisão, nada de shopping, nem também de carrão. Restaurante só barato, não se esqueça disso não. Você irá cozinhar comidinha de primeira, pois sabe que não gosto de comer toda besteira. Com certeza irá fazer uma comida caseira. E sendo assim, linda amada, nesse dia glorioso, nós vamos viver juntinhos num amor muito gostoso. Esse é o pensamento do seu João, futuro esposo. E Maria, ouvindo aquilo, deu uma grande gargalhada. Que sincero, meu amor, já estou bem informada. Espera tanto de mim que estou intimidada. Para fazer ovo mexido igual a sua mãezinha, minha medida é 0, não sei fazer torradinha. E nem também fazer nada, seja na casa ou cozinha. Gosto muito de dormir até tarde relaxada, ir ao shopping fazer compra com visa tarja dourada, pois quando estou comprando não gosto de ser barrada. Sair com minhas amigas sem ninguém para impedir, comprar roupa só de marcas, lingeries para dormir, sapato só exclusivo, sem desconto nem pedir. Pense bem, meu grande amor, nós podemos terminar, não pagamos a igreja, falta ainda convidar. Devolvemos nossas roupas e sem precisar brigar. E coloque grande anúncio no jornal do seu Lacerda. E jovem rapaz bonito, procura escrava bem lerda, pois sua ex-futura esposa o mandou ir para a merda. Rompimento de noivado de minha autoria. Professor Estélio Torquato. Ainda continuando aí falando sobre Santaninha. Essas histórias que o Santaninha fazia, né, dos acontecimentos, né, como você mesmo disse, era um poeta-repórter, né? Qual era a repercussão delas dentro da capital da República, já que a grande maioria delas ele fez por lá e publicou, inclusive parece-me que numa tipografia chamada Quaresma. Perfeito, né? Sobre o impacto aí, é claro que a gente tem que levar em conta, né, que nós estamos falando de um poeta popular num universo em que havia, claro, uma resistência muito grande, né? Então, nós citamos, quando nós fazemos o levantamento daquele tempo em que ele produziu, nós colocamos alguns autores, né? Entre eles, um dos autores que coloca claramente, né, a sua visão negativa a respeito da literatura popular, não é? Então, havia essa resistência, e mesmo assim ele foi cavando espaços, né? Ele conseguia, nos jornais da época, com muito esforço, sempre algum espaço para fazer a sua divulgação. E ele viveu disso, o que nos mostra que ele conseguiu um público cativo para a época, uma façanha, um verdadeiro milagre. Ele disse que ele tinha lá uma maneira que ele apresentava, dizia que não cobrava nada, mas a rabequinha dele estava querendo, né? Tinha, né? Ele era um João Grilo em pessoa, né? Ele encarnava o João Grilo. Então, ele quando fazia os anúncios, dizia que a rabequinha estava pedindo que levasse lá um dinheirinho para dar a ela, não é? E a respeito disso, eu gostaria de ler aqui rapidamente uma passagem do João de Melo Moraes Filho, que era médico e jornalista, folclorista, e ele escreve um livro em que ele cita a figura do Santaninha. Ele diz assim: chusmas de ouvintes, assíduos diletantes, acercavam-se dele que, descascando a cartola, enxugando o suor, acertando os óculos, dialogava com a Sombrinha, que era o nome da Rabeca, já em posição de artista. Sombrinha, dizia ele para a Rabeca, e a Rabeca, ferida pelo arco, respondia: fim, fim, fim. Estás com fome, Sombrinha? Insistia o menestrel. E a Rabeca em quarta corda: fom, fom, fom. Estás disposta a cantar o imposto do vintém? Então vamos principiar. E o Homero daquela Ilíada, da monotonia de sua invariável toada, passava breu no arco e, entesando as cordas, tocava e cantava. Os assistentes ao redor
riam, pilheriavam, aplaudia o cantador nortista, que, emboçando os níqueis para compensar a generosidade do auditório, emendava com o imposto do vintém a seca do Ceará, antecedida de breve conversa com a gritadeira sombrinha, credenciando-lhe os cantares. Então, ele muito sabidamente utilizava a sua companheira, a Rabeca, né, como verdadeira assistente, coadjuvante do espetáculo, aliás, protagonista do espetáculo, né? Então, era verdadeiramente um João Grilo da época, né? Então, muito sabido. E o interessante, né, o uso do instrumento, né? Quer dizer, a voz dele com os versos, né, com a poesia, mas o instrumento, ele com certeza ajudava tanto a chamar público, né, para que as pessoas se aproximassem, né, daquela roda onde ele estava, como também para dar uma animação maior, né, Perfeito, a esse trabalho que ele apresentava, né? Tem algum verso aí do Santaninha que a gente pudesse ouvir? Sim, nós tivemos o cuidado de, no final da pesquisa, a gente deixar uma antologia com os textos dele. E sobre isso é interessante dizer a dificuldade que foi encontrar textos na íntegra, né? O que tínhamos eram fragmentos e encontramos na Biblioteca Nacional um folheto, né, em que há uma compilação de 4 cordéis dele. Um deles é a Seca do Ceará, que ele começa assim: no ano 77, Deus do céu onipotente, estando do povo agravado pelas culpas tão somente, deu uma terrível seca para castigar os viventes. Faz um século certinho que a história manifesta que houve na outra era uma seca igual a esta, e eu escrevo no meu verso, quero ver quem me contesta. Houve outra em 92 que se chamou de Seca Grande. Em 9 apareceu outra que o povo ficou sem sangue, escapou gente nas praias como caranguejos no mangue. Então você observe aí que ele já abre com essa visão da seca como um flagelo, não é? Como um castigo que Deus impôs pelos pecados dos homens. Esse texto é bem longo e o interessante, Paulo, é que ele mostra como conhecia bem o Ceará. Se é verdade que ele nasceu no Rio Grande do Norte, é quase certo também que toda a sua formação como artista se deu no Ceará. Ele conhece o Ceará de norte a sul, de leste a oeste. Então, ele cita vários municípios, né? E, inclusive com riqueza de detalhes, descrevendo pessoas de cada um dos locais, como a seca se mostrou em um local e em outro, né? Um trabalho muito bem feito dele. Esse trabalho que você fez com Arievaldo Viana de pesquisa, há também aí o início de colocar, de resgatar os chamados patriarcas da literatura do cordel. Nos fale um pouco sobre esses patriarcas, né? Que aí nós temos também aí o nosso grande mestre Leandro Gomes de Barros, né? Que apesar do Santaninha ter vindo antes dele, nós não podemos esquecer e dizer da importância de Leandro Gomes de Barros para a nossa literatura de cordel. É muito oportuna, Paulo, a sua referência a Leandro Gomes de Barros, porque já nos permite dizer de antemão que é o seguinte: quando nós fizemos esse trabalho de resgate de um autor e acentuando sempre o pioneirismo dele, de maneira nenhuma nós pretendemos rebaixar a grandeza do poeta de Pombal, né, de Leandro Gomes de Barros, considerado merecidamente como o pai do cordel, né? Ele traçou as veredas, né, pelas quais nós que o seguimos, todos os que vieram depois dele, passaram também a seguir. E ele escreve, o Santaninha realmente escreve muito antes do Leandro Gomes de Barros. Para você ter uma ideia, Leandro Gomes de Barros nasce em 1865. Com apenas 5 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, Santaninha já produzia os seus cordéis, né? Então, de fato, esta é apenas a primeira obra de uma série, de uma coleção de 24 livros, né? Nós dividimos o projeto inicial, que nós tenhamos 24 livros, cada um deles voltados para contemplar um dos chamados patriarcas do cordel. E o trabalho foi dividido em 4 gerações. Então, nós temos aqui a primeira geração de poetas nascidos no século XIX, né? Então, ao lado dele, do Santaninha, nós vamos ter também Leandro Gomes de Barros, vamos ter o Severino de Pirauá,